Seis. Analogia e interpretação extensiva. Analógica, a hipótese de interpretação extensiva desfavorável ao réu não se confunde com a utilização da analogia em mala partem. A interpretação extensiva ou analógica ocorre quando a própria lei faz uma definição casuística, elegendo alguns paradigmas. Após o elenco do paradigma S, a lei utiliza a expressão ou outro, com as características daquele paradigma que devem ser levados em conta. Quando a autorização legal de ampliar o sentido se dá por meio de uma fórmula genérica, após a enumeração casuística, tem-se a interpretação analógica ou intralegem, espécie da extensiva, portanto, de que é exemplo o art. 121, parágrafo 2 que diz com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, apesar de alguns defenderem que sempre existe uma norma para cada caso, dogma da completude, é possível que, ocorrendo um fato concreto, haja uma lacuna jurídica ou vazio normativo, pois o legislador não teria capacidade de prever todos os fatos da vida social, até porque eles são mutáveis. Para solucionar este tipo de problema, o direito penal deve se valer das regras de integração sistemática, principalmente a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito e a equidade. Pelo princípio da reserva legal, os tipos penais incriminadores devem ser previstos em lei, logo, não se admitem analogia, costumes ou princípios gerais para resolver uma lacuna de lei penal incriminadora ou agravadora. Já na lacuna de tipos penais permissivos, é possível o uso de tais recursos para estender o benefício a situações não abarcadas previamente pela lei. Não se pune o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de estupro. Art. 128, CPP, por analogia in bonum partem, se ela resulta de atentado violento ao pudor. Não se confunde a analogia com a interpretação analógica, pois esta supõe um fato e uma lei válida que, ao regulá-lo, utiliza-se de expressões semelhantes, enquanto aquela supõe dois fatos semelhantes e uma lei, que regula apenas um dos fatos. Lei penal no tempo. 1. Vigência da lei penal. A entrada em vigor de uma lei de aprovação pelo Congresso Nacional, após o que a mesma deve ser sancionada pelo Presidente da República, promulgada e logo em seguida publicada. Mas nem sempre a data da publicação corresponde à data de início de vigência da lei. Quando a lei não dispuser sobre o dia exato em que começa a entrar em vigor, aplica-se o art. 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, que dispõe: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Em outras palavras, a lei pode estabelecer o termo inicial de sua própria vigência. Não o fazendo, ela entra em vigor 45 dias após a publicação. O término de vigência formal de uma lei corresponde à sua revogação. Esta revogação pode ser total, a abrogação, quando a norma perde totalmente sua vigência, art. 95 da Lei 8.212/91, ou parcial, derrogação, quando cessa parcialmente a autoridade da lei. A revogação pode ser também expressa, quando a lei revogadora dispõe, de forma expressa, a cessação de vigência da lei anterior, ou tácita, quando o novo texto legal contém disposição incompatível com a legislação anterior ou regula inteiramente a matéria precedente. Ressalte-se que uma lei só pode ser revogada por outra lei de igual ou superior hierarquia. O costume não revoga a lei, como também não revoga o desuso. A lei, via de regra, produz efeitos apenas durante o período de sua vigência, em face do princípio tempus regit actum. A lei incide sobre a ação ou omissão ocorrida durante a sua vigência, nem antes, e retroatividade da lei penal incriminadora, decorre do princípio da reserva legal, nem depois, não ultratividade da mesma lei sucedida por outra não pode mais incidir porque não faz mais parte do ordenamento. Ocorre, todavia, que um crime, cometido sob a vigência de uma lei, pode vir a ser julgado sob a vigência de outra.
Neste caso é preciso definir princípios e critérios sobre a eficácia da lei penal no tempo. 2. Vigência da lei incriminadora para situações de conflito de leis penais no tempo. Dois princípios regem a matéria. A. Irredutibilidade da lei penal mais severa. B. Redutibilidade da lei mais benéfica. No caso de sucessão de leis, cada uma vigendo ao tempo da conduta, da condenação e da execução, existem algumas hipóteses de conflitos, que devem ser examinadas. A lei posterior cria um novo tipo legal de crime, novatio legis incriminadora. Esta lei cria um tipo legal para uma conduta que antes era indiferente penal. Esta lei não possui efeito retroativo, não alcançando, portanto, fatos anteriores à data de início da sua vigência. B. A lei posterior cria uma condição para um tipo legal de crime já existente que, em comparação com a lei anterior, é mais gravosa ou mais desfavorável ao agente, lex gravior ou novatio legis impejus. Também pelo princípio da irredutibilidade, ela não se aplica às situações ocorridas anteriormente à sua vigência. C. A lei nova extingue um tipo legal de crime, abolitio criminis. A lei deixa de considerar crime conduta que antes era incriminada. Em face do princípio da redutibilidade da lei mais benéfica, a abolitio criminis alcança o fato em qualquer fase em que ele se encontre. Se não há processo, o mesmo não pode ser iniciado. Se há ação penal, a mesma deve ser trancada. Se há condenação, a pena não pode ser executada. Se o condenado está cumprindo pena, deve o mesmo ser solto imediatamente. Nesses casos, há uma exceção ao princípio do tempus regit actum. Mesmo que já exista coisa julgada, dá-se a redutibilidade benéfica, prevista na CF, art. 5, XL, e no CP, art. 2 o, caput parágrafo 1 o, além do art. 107, e, que prevê a abolitio criminis como causa de extinção de punibilidade. D. A lei nova cria uma condição para um tipo legal de crime já existente que, em comparação com a lei anterior, é mais favorável ou menos gravosa ao agente, lex mitior ou novatio legis in melius. Em face do art. Segundo do Código Penal, a lei posterior mais benéfica também tem efeito retroativo, o que excepciona o princípio tempus regit actum. Aplicando estes princípios, pode-se perceber que vigência não se confunde com eficácia da lei, pois, em alguns casos, uma lei em vigor pode não ser eficaz, em relação a fatos cometidos antes de sua vigência, no caso de lei mais severa, e uma lei revogada pode ser eficaz, no caso de fato cometido na vigência de lei anterior mais benéfica. A avaliação da maior benignidade da lei deve ser feita no caso concreto, e discute-se se seria possível o juiz fazer uma conjugação de partes das leis, pois alguns entendem que, nesse caso, o juiz estaria legislando, enquanto outros defendem que deve ser dada eficácia retroativa à parte da lei posterior que for mais benéfica e ultrativa à parte da lei anterior que for melhor que a lei nova. Prevalece, modernamente, o entendimento de que cabe combinação de leis. Se leis ordinárias incriminadoras ou não incriminadoras forem sucedidas por lei mais favorável, esta retroagirá. Se as leis ordinárias forem sucedidas por lei mais desfavorável, terão eficácia ultrativa sobre o fato ocorrido sob a sua vigência. De notar-se que, sendo uma lei A, época do fato, sucedida pela B, e esta pela C, época da solução do caso, se a lei intermediária for a mais favorável, deverá ser aplicada, será retroativa e ultrativa ao mesmo tempo. Em caso de crime permanente ou habitual, iniciado sob a vigência de uma lei e prolongando sob a de outra, vale esta, ainda que mais desfavorável. Tratando-se de crime continuado, podem surgir algumas situações. Se novatio legis impejus, aplica-se esta. Se novatio legis incriminadora, só responde pelos fatos cometidos sob a sua vigência se presentes os requisitos para configurar a continuidade delitiva. Se abolitio criminis, a retroatividade desta lei. Por fim, sendo norma penal em branco, qual solução quando lei posterior modifica o complemento, favorecendo o sujeito? Alguns doutrinadores, como Hungria, Noronha e Frederico Marx pronunciam-se pela retroatividade benéfica.
Já Damásio de Jesus entende que, sendo a norma penal em branco constituída de duas partes, a disposição a ser complementada e o complemento, se o complemento possuir caráter de excepcionalidade ou de temporariedade, haverá outra atividade, e não retroatividade do complemento posterior que seja mais benéfico. 3. Leis temporárias e excepcionais. As leis, em regra, surgem com prazo indeterminado de vigência. Outras existem, todavia, que predeterminam no seu próprio texto o termo ou condição de sua vigência. São as leis excepcionais ou temporárias, autorrevogáveis, que podem ser: a. Leis excepcionais vigem enquanto perdurarem situações especiais, como guerras, calamidades públicas. Voltando a situação ao normal, revogada estará a lei. B. Leis temporárias também regulam situações transitórias, mas delimitadas no tempo, fixam o prazo de sua vigência. Em face do art. 3º do CP, tratando-se de leis ordinárias ou excepcionais, o agente não pode invocar a retroatividade benéfica com base na ausência de lei incriminadora quando se dá a autorrevogação daquelas leis, porque são ultrativas, ou seja, são eficazes mesmo decorrido o prazo de sua vigência ou cessadas as circunstâncias que a determinaram. Tal ultratividade não se revela inconstitucional porque, em verdade, o problema é de tipicidade. As condições e o tempo são elementares do tipo penal, tal como no furto noturno e no infanticídio. Só a retroatividade da lei posterior em caso de lei excepcional ou temporária se a lei posterior contiver não só a conduta, mas também as circunstâncias anormais da lei excepcional ou temporária. 2. Momento da infração. Na maioria dos delitos, o resultado é contemporâneo ao comportamento. Em outros casos, há uma dilação temporal entre esses dois momentos, daí a necessidade de se determinar quando se considera o instante em que a infração ocorreu e, para tanto, existem 3 teorias: a. Teoria da atividade ou da conduta. B. Teoria do resultado. C. Teoria da ubiquidade ou mista. As duas últimas têm o inconveniente de poderem considerar criminosas condutas que, ao tempo em que foram praticadas, eram lícitas. Já a teoria da atividade, além de não ter esse defeito, ainda leva em conta que, ao decidir praticar o crime, o agente tinha condições de conhecer do caráter ilícito de sua conduta. É a adotada pelo CP, art. 4. E. Lei Penal no espaço 1. Introdução à aplicação da lei penal no espaço relaciona-se com os limites de incidência e eficácia de normas penais de determinado Estado soberano quanto a infrações ocorridas sob a sua própria soberania ou sob a de outro Estado. O princípio geral é o locus regit actum ou da territorialidade, inerente à soberania, eis que não existe Estado sem território sobre o qual incide seu ordenamento jurídico. A aplicação territorial da lei e a projeção, na delimitação geográfica e política do Estado da sua própria soberania. Todavia essa territorialidade não é absoluta, mas moderada, visto que excepciona regras de direito internacional, art. 5, CP. Mas para se entender tal princípio, é mister responder a algumas questões. A. Onde se considera praticado o crime? B. O que é território nacional? C. Quando a lei penal brasileira não é aplicável ao crime ocorrido em território nacional. 2. Lugar do crime. A maioria dos crimes se dá num único local, crime unilocal. Às vezes, porém, as fases de realização das infrações podem ocorrer em lugares diferentes, como nos crimes plurilocais, quando as etapas do iter acontecem em locais diversos, porém dentro do mesmo território, tem relevância apenas processual, e nos crimes a distância ou de espaço máximo, quando as etapas ocorrem em territórios diferentes. Existem 3 teorias para definir onde se considera praticado o crime. A. Teoria da atividade ou da conduta. Lugar da ação. B. Teoria do resultado ou do evento. Lugar em que se produz o resultado pretendido pelo agente ou onde ele deveria ter sido produzido. C. Teoria da ubiquidade ou mista. Lugar da ação ou do resultado.
As duas primeiras teorias podem levar a um absurdo lógico, pois se um crime plurilocal for cometido num estado que adota o critério do resultado e seu resultado for produzido em outro que adota o critério da atividade, haverá a impunidade do crime, o que não acontece com o critério da ubiquidade, acolhido pelo nosso CP, art. 6. Em outras palavras, basta que o crime tenha tocado o território nacional, isto é, que qualquer dos elementos do iter puníveis, a partir da execução até a consumação, tenham ocorrido no território nacional. 3. Conceito de território. Território nacional é o espaço geográfico da soberania, incluindo mar territorial, 12 milhas, Lei N. 8.617/93, e o espaço aéreo correspondente. Também são consideradas território nacional as embarcações e aeronaves públicas ou as que estão a serviço do Estado, onde quer que se encontrem, bem como as embarcações e aeronaves brasileiras, mercantes ou de propriedade privada. Quando estiverem em alto mar ou no espaço aéreo correspondente, é o território nacional por extensão. Art. 5, parágrafo 1. São também consideradas território nacional as embarcações e aeronaves privadas estrangeiras que estejam em mar territorial brasileiro ou no espaço aéreo correspondente quando da prática da infração. Art. 5, parágrafo 2. As embarcações e aeronaves públicas estrangeiras não são consideradas território nacional, mesmo que estejam em mar territorial brasileiro ou no espaço aéreo correspondente quando da prática da infração. De ver-se que não há extensão territorial quando se trata de embaixadas, consulados, legados ou prédios públicos, apenas a aplicação da lei brasileira em crimes ocorridos em seu interior pode sofrer limitações quanto às pessoas que exercem determinadas funções em virtude de convenções ou tratados diplomáticos. 4. Extraterritorialidade. Em alguns casos, o direito penal brasileiro pode alcançar condutas ocorridas fora do território nacional, o que se chama de extraterritorialidade, para infrações que, de algum modo, têm grande relevância para o país e, mesmo, para a comunidade internacional, e se coaduna com um programa mundial de repressão à criminalidade. É preciso, contudo, que haja um liame entre o ordenamento brasileiro e o crime cometido no exterior a fim de conferir-lhe legitimidade para a punição. A extraterritorialidade é regida pelos princípios. A. Princípio da proteção ou da defesa real. Aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido contra bem jurídico brasileiro no exterior. Art. 7. I, B e C. B. Princípio da personalidade. Aplica-se a lei brasileira do país de origem de uma das pessoas envolvidas no delito, sujeito ativo ou passivo, e subdivide-se em personalidade passiva. A lei penal brasileira aplica-se ao crime praticado contra brasileiro no exterior. Art. 7. I, A e parágrafo 13. Personalidade ativa. A lei penal brasileira aplica-se ao crime cometido por brasileiro em outro país. Art. 7. I, D e segundo, B, C, princípio cosmopolita, da competência universal ou da justiça universal. A lei penal brasileira é aplicável aos crimes que, pela sua repercussão internacional, o Brasil se comprometeu a reprimir por meio de tratados e convenções. Art. 7. I, A. D. Princípio da representação. Quando o Estado em cujo território ocorreu a infração deixa de submeter o autor à sua jurisdição. Aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos no interior de embarcações e aeronaves brasileiras, mercantes ou de propriedade particular quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Art. 7. I, C. A extraterritorialidade pode ser condicionada ou incondicionada, isto é, para que a lei brasileira seja aplicável pode ser ou não necessário o preenchimento de outros requisitos, condições objetivas de punibilidade, além do elemento de conexão. Tais requisitos encontram-se nos parágrafo 2 e 3, art. 7, CP. São condições para que a lei penal brasileira seja aplicável por força dos princípios da nacionalidade ativa, da justiça universal e da representação. A entrada do agente no território nacional, a punibilidade do crime no estado em que ocorreu, a possibilidade de extradição, a inocorrência de absolvição ou de cumprimento de pena no estrangeiro, inexistência de perdão ou de extinção da punibilidade.
Para o princípio da nacionalidade passiva, além dessas condições, é necessário, ainda, que não tenha sido pedida ou negada a extradição e que tenha havido requisição do Ministro da Justiça. A extraterritorialidade é incondicionada quando, existindo o elemento de conexão, a lei penal brasileira incide, independentemente da ocorrência de qualquer outra condição. Ela se dá nos casos do inciso I do art. 7. CP, ainda que o agente tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 1. O art. 7. O art. 8º disciplinar os efeitos da pena cumprida no estrangeiro por crime também sujeito à lei brasileira. Para evitar o bis in idem, o CP estabelece duas regras. Se a pena cumprida no estrangeiro for da mesma natureza da pena aplicada no Brasil, faz-se a detração. Art. 42. Se de naturezas diversas, a pena brasileira será atenuada. Art. 8. Jurisdição é ato de soberania. Por isso mesmo, a sentença estrangeira tem seus efeitos limitados no Brasil. Ela depende de homologação no STF. A rigor, é a homologação do STF que produz efeitos apenas para obrigar o condenado à reparação do dano e outros efeitos civis, e para sujeitá-lo à medida de segurança. 5. Apêndice para fins penais, o prazo é contado incluindo-se o dia do começo e consideram-se os dias, meses e anos de acordo com o calendário comum. Art. 10. Não são computadas nas penas privativas de liberdade e privativas de direitos as frações de dia, e, nas penas de multa, as de cruzeiro, réctios, real, ou seja, os centavos. Art. 11. Por fim, o art. 12 manda que sejam aplicadas as regras gerais do CP aos fatos incriminados por lei especial, salvo disposição em contrário, assim, as normas contidas na parte geral do Código Penal, arts. 1 a 120, além das normas não incriminadoras contidas na parte especial serão, em regra, aplicadas na legislação complementar, salvo lei especial dispuser de forma diversa. IV. Conflito aparente de normas 1. Introdução. Quando existem unidade de fato e pluralidade de normas vigentes que parecem incidir sobre ele, tem-se o conflito aparente de normas. Aparente porque o direito penal é um todo harmônico, há uma só lei para aquele caso, apenas parece que a incidência é múltipla e concomitante. De ver-se que não se trata de concurso de crimes. Há 3 princípios que buscam estabelecer qual a norma aplicável àquele caso: especialidade, subsidiariedade e consunção. Fala-se num quarto, a alternatividade, que, na verdade, não é um princípio, como se verá. 2. Especialidade. Diz-se que uma norma é especial em relação a outra, geral, quando ela contém todos os elementos destas e mais alguns, chamados especializantes. Ense. Infanticídio em referência ao homicídio. Prefere-se a lei especial à geral porque entende-se que ela trata de forma mais adequada à situação nela prevista, mesmo que imponha pena maior ou menor ao agente. Lex specialis derogat legi generali. De notar-se que a análise é feita no plano abstrato e que é o único princípio que está positivado. Art. 12, CP. 3. Subsidiariedade. Diz-se que uma norma é subsidiária em relação a outra quando descreve um tipo menos grave, um menor grau de violação, podendo ser explícita, quando a própria lei faz a ressalva, se o fato não constitui crime mais grave, ou implícita, a lei não é expressa, mas é possível fazer a ilação. A análise é no caso concreto. A norma subsidiária só é chamada quando não se configura o tipo mais grave, lex primariae derogat legi subsidiariae. A punição é residual neste caso, daí porque a norma subsidiária é denominada soldado de reserva. 3. Ameaça quanto ao roubo e falsa identidade. Quanto ao estelionato,